Hoje eu gostaria de apresentar alguns princípios para encontrar sua cara metade. Estes princípios estão baseados no texto de Gênesis, capítulo 24. Com a moralidade em baixo, os jovens têm encontrado muita dificuldade para achar alguém para ser os seus companheiros para o resto de suas vidas. Muitas pessoas entram em relacionamentos apenas por entrarem, para receberem um pouco de carinho, ou simplesmente para dizerem no outro dia: fiquei com ela, ou fiquei com ele. Diante desta realidade, parece que cada ser humano conquistado simboliza um troféuzinho para a coleção daquele ou daquela que se julga um esperto em conquista. Para os cristãos, o namoro não pode ser apenas um ficar, ou uma troca de carinhos sem compromisso, um curtir. O cristão só pode entrar no namoro quando este visa um casamento, quando está decidido a conhecer sua futura esposa ou esposo. Entenda bem, isso não significa necessariamente que irá se casar com o primeiro ou a primeira que você iniciar o namoro. Mas o namoro deve ser iniciado com o propósito de se conhecer aquele que você entende que será seu futuro cônjuge. Todo aquele que inicia um namoro está buscando em Deus um compromisso sério, com a finalidade de conhecer sua cara metade e descobrir se realmente é a pessoa certa para se casar. Diante dessa realidade, eu gostaria de deixar alguns princípios para te ajudar a encontrar sua cara metade. O primeiro princípio é ter a bênção de Deus, conforme podemos ver em Gênesis, capítulo 24, verso 3 e 12. Tudo que sonhamos e realizamos deve ter a bênção de Deus, conforme diz Provérbios, capítulo 16, verso 1. Não faça nada em sua vida sem a bênção de Deus. Não tome decisões sem consultar a palavra de Deus. Muitos fazem isso por não conhecer a palavra, não conhecem a Deus. Estes estão inocentes diante de Deus pela falta de conhecimento. Mas nós cristãos que conhecemos a palavra, que conhecemos a Deus, não somos inocentes diante dele. Portanto, não faça nada fora dos princípios de Deus. Você só terá a bênção de Deus se estiver caminhando nos seus princípios. Segundo princípio, ter a bênção dos pais. Gênesis, capítulo 24, versos 50, 51, versos 59 e 60. Labão entrega a sua filha para que seja levada a Isaac. Ele dá a sua bênção para esta união. Este princípio deve ser observado pelos filhos, por aqueles que estão em busca de uma namorada. Deus usa nossos pais para nos abençoar, para nos orientar. Só namore alguém se tiver a aprovação dos seus pais e dos pais da sua cara metade. Lembra-te do texto de Efésios, capítulo 6, verso 1. Muitos filhos hoje não obedecem a seus pais. Acham que hoje em dia o melhor é viver independente dos pais, ser dono do seu próprio nariz. E por isso que vivem quebrando a cara.
Terceiro princípio: observe se o seu pretendente é temente a Deus. Gênesis capítulo 24, verso 2 a 8. Abraão teve a preocupação, ao buscar uma esposa para seu filho, que essa fosse de sua parentela. Ele não queria que seu filho corresse o risco de se desviar dos caminhos de Deus, casando-se com as filhas dos cananeus. Ele proíbe Eliezer de trazer uma mulher para seu filho que não fosse de sua parentela. Era melhor que Isaac não se casasse. Muitos cristãos hoje não se preocupam com este detalhe. E a maioria tem sofrido por causa deste detalhe. Mulheres que não conseguem a participação de seus maridos nos trabalhos da igreja. Homens que não conseguem educar seus filhos nos caminhos de Deus porque a esposa segue outra religião. Casamentos onde não se pode compartilhar a mesma fé é um casamento onde não se tem unidade completa entre o casal. Paulo já nos advertiu essa realidade, inspirado pelo Espírito Santo. Conforme ele escreveu em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14 e 15. Não pense que depois do casamento você vai converter sua cara metade. Não case enquanto a sua cara metade não se converter. É bem possível que você encontre nas igrejas de Cristo casais que se uniram sendo um cristão e o outro não, e que hoje os dois estão servindo a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Mas não aposte a sua vida nisso, porque isto nem sempre acontece. Espere que a sua cara metade se converta para que você assuma um compromisso de um casamento com ela. Ou procure uma cara metade já temente e convertida a Deus. Ter jugo igual não significa necessariamente que basta estar na igreja, pois muitos estão na igreja e nem sabem orar. Não leem a Bíblia, sentam sempre lá no fundão para não prestarem muita atenção no culto. Evangelizar alguém, nem pensar. Quarto princípio: procure em lugares adequados. Gênesis capítulo 24, verso 11. O servo de Abraão foi ao lugar certo atrás de uma esposa para Isaac. Foi ao poço onde as mulheres vinham para buscar água, conforme o costume daquele local. Não procure por verdadeiros cristãos nos bares, nas boates. Procure-os no lugar certo. Procure-os na escola bíblica, no coral, nos ministérios das igrejas. Os verdadeiros cristãos estão envolvidos com a obra do Pai. Seus prazeres se encontram em alegrar a Deus e não a si próprios. Se você deseja uma mulher de Deus, um homem de Deus, procure no lugar certo. E se você deseja uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, se torne um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Senão eles não vão querer se casar com você. Porque eles também irão buscar companheiros que sejam de Deus. Quinto princípio: observe se ele é trabalhador ou se ela é trabalhadora. Gênesis capítulo 24, verso 12 ao 20. Esta foi uma das coisas que o servo de Abraão observou na mulher, se ela era trabalhadora. Cuidado, não vai se casar com um preguiçoso.
Existem homens que só querem viver às custas dos outros. Não têm ambições. Eu uso a palavra aqui ambições no bom sentido. Isto é, não tem visões, não tem projeto de vida, não sonha com um bom trabalho, não sonha em lutar para comprar uma casa, não sonha com nada. Vivem a vida como se ela fosse se acabar dentro de um minuto e nem sequer se preocupa como viverá sua esposa e filhos caso ele venha a falecer. Cuidado, se seu namorado não é chegado ao trabalho, possivelmente você terá que sustentá-lo. Entretanto, existem mulheres que também não são chegadas ao trabalho. Se sua namorada não gosta de arrumar a casa, não gosta de trabalhar, cuidado. Sua casa será uma bagunça, a menos que você ganhe bem, e muito bem, hoje para manter uma empregada, uma cozinheira. Casamento não é remédio para a preguiça. Depois do casamento, você será obrigado a trabalhar. Pessoas que são obrigadas a trabalhar e não fazem com dedicação, com amor, não vão para frente, não vencem na vida. Pessoas que não possuem estímulo natural serão eternos empregados e desempregados. Sexto princípio. Observe se ela usa o véu. E se ele respeita o uso do véu. Gênesis capítulo 24, verso 16 e o verso 63 ao 65. Rebeca não usou o véu para esconder sua feiura. Ela era formosa, diz a Bíblia. Então ela não precisava usar o véu para esconder o seu rosto. Ela usou o véu como sinal de recato. Ao saber que Isaac era o noivo, ela colocou o véu. Isto significa que ela tinha pudor, tinha vergonha, decência. O que falta muito em nossos dias. Hoje, quando uma menina quer conquistar alguém, ela levanta a saia, coloca uma mini blusa, uma roupa bem sexy, para despertar o homem que ela quer alcançar. As pessoas querem conquistar uma a outra pelo sexo e não pelo caráter. Moça que se deixa passar a mão em tudo, ou rapaz entrão e sem vergonha, precisam assumir um compromisso mais sério com Jesus. Seu corpo não é lugar para desonra. Pelo contrário, seu corpo é templo do Espírito de Deus. Então cuide dele com santidade, com decência. Eu quero concluir dizendo para você, siga estes princípios ao procurar sua cara metade e suas chances de felicidade serão bem maiores. Confie no Senhor e Ele te dará um bom marido, uma boa esposa. Deus te ama, não se desespere, confie nele e Ele não te deixará ser enganado por ninguém. Deus te abençoe.